Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja no seu coração. Estou eu aqui, pastor Francisco Camargo Filho, para falar da palavra de Deus com você. Hoje, o nosso objetivo, aquilo que Deus colocou no nosso coração, já tem mais de uma semana que nós temos orado ao Senhor e o Senhor tem confirmado constantemente que nós temos que falar sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre o chamado do sacerdote. Vamos abrir a palavra do Senhor, Jeremias, capítulo 1, no verso 4 em diante. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-lhe na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações, e sobre os reinos para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Ouve, que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor a segunda vez, e disse: O que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá um mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvavam diante das obras das tuas mãos. Pois tu cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amado, a palavra do Senhor ela é muito clara. Isso aqui é o demonstrativo do modo como Deus trabalha. Jeremias se tornou um profeta porque Deus foi até ele, o escolheu e falou com ele. Deus foi nos seus ouvidos e o chamou com sua própria voz. Deus foi lá e tocou na sua boca e disse: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Jeremias era um garoto. Está escrito na Bíblia, ele disse: Senhor, eu sou um menino. Mas ele foi chamado por Deus. Agora eu pergunto para você. Você é um sacerdote. Você está à frente de uma igreja. Você está exercendo um ministério. Você tem responsabilidade da vida espiritual de
centenas de pessoas. Você foi chamado? Qual foi a sua experiência de chamamento de Deus? Você tem um testemunho do chamado de Deus para poder contar? Da evidência da eleição de Deus sobre você para você exercer o ministério? Eu tenho. Eu tinha 8 anos. Viajava com meu pai para Minas Gerais, Governador Valadares, à noite. 10 horas da noite. Saíamos de nossa casa em Jardim América Cariacica, pegávamos a BR-262, sentido Minas Gerais, e meu pai virou para mim e falou: meu filho, ore ao Senhor, rogando pela nossa viagem. Eu e ele sozinho. Fomos buscar os documentos educacionais de minha mãe, o comprovante escolar da minha mãe, porque ela tinha estudado numa escola em Minas Gerais. Comecei a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor pela viagem. Apresentei o veículo, apresentei os pneus, apresentei o rendimento do combustível, apresentei as mãos do meu pai, apresentei a disponibilidade do meu pai de dirigir e não se cansar, porque eu tinha 8 anos, eu não tinha como pegar no volante para dirigir com ele, estávamos sozinhos. E fui orando, e o Espírito Santo foi me dando motivos de oração, e fui intercedendo, e começaram a vir as chamadas cargas de oração. Eu comecei a orar, inclusive, pela diretora da escola na qual nós iríamos para buscar os documentos. Eu orei pela secretária da escola que iria nos atender, para que não houvesse embromação, para que não houvesse problemas no atendimento e para que nós conseguíssemos essa documentação no mesmo dia, porque precisávamos, no final do dia, voltar para Vitória. Nós não tínhamos internet naquela época, 1988. Não, perdão, 78. Eu tinha 8 anos. Não tínhamos internet. A única coisa que nós recebemos de informação foi que meu pai, com muito custo, conseguiu o telefone da escola, ligou para lá e a moça falou: vem que a gente procura a documentação e prepara para você no mesmo dia. Só que a gente já tinha notícia de pessoas que esperavam até 15 dias para ter os documentos. Então eu fui orando pela minha família que tinha ficado em casa. E eu não sentia vontade de parar. E de repente o Espírito Santo começou a me tomar e eu comecei a chorar diante do Senhor. E não parava mais. E orando e chorando. E orando e chorando. E meu pai glorificando ao Senhor copiosamente. De repente eu escutei uma voz no meu ouvido, me chamando e dizendo que tinha um ministério para a minha vida. Eu achava que era um ministério de música, porque menos de um ano antes eu tinha começado a estudar música, estudar violão por partitura numa escola que meu pai tinha colocado e pagava para eu estudar. E eu era muito dedicado no que eu fazia. Eu achava que era a área de música. E eu glorificava a Deus porque eu estava escutando aquilo no meu ouvido. Deus falando comigo: eis que eu te chamo para o ministério. E não era meu pai falando, não. Eu ouvi nitidamente a voz. E comecei a orar ao Senhor agradecendo. Mas levou-se quase 2 horas eu orando ao Senhor e chorando. Com quase 2 horas, eu ouvi a voz dizendo: eu te chamo para o ministério pastoral. Eu achei aquilo estranho. Mas depois eu fui contar para meu pai todos os detalhes das coisas que tinham acontecido. E ele falou: o Espírito Santo me confirmou a mesma coisa. E falou que se eu não for o pastor da geração do princípio de dores, o meu filho vai viver essa geração e não vai escapar. Hoje nós estamos vivendo essas situações todos os dias. O princípio de dor está muito perto de acontecer. A ciência se multiplicou de modo absurdamente rápido. Guerras e rumores de guerra já estão começando as ameaças. Donald Trump já está começando com recessões à China. Já cortou 20% da verba que os Estados Unidos dá todos os meses para a OMS.
E o mundo esquerdista está se virando contra os Estados Unidos. Mas por que eu estou falando disso? Porque agora é a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Eu posso observar em Mateus, no capítulo 13, capítulo 5, verso 13 diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem acender uma candeia e se colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a tua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Pastores, vocês são sal. Eu sou o sal. Mas tem muito pastor que pensa: eu sou sal, porque todo mundo depende de mim, porque eu sou a estrela da igreja. Não, meu irmão. Eu sou o sal porque eu entendi que Jesus está dizendo que a minha função como sal é desaparecer, é me desmanchar para poder dar sabor. Quem tem que aparecer é a comida. É o resultado do trabalho de Deus que tem que aparecer. Eu sou um tempero. E não sou colocado em concha numa panela. Eu sou colocado na pontinha pequena de uma colher. E não posso ser colocado demais, porque eu vou salgar demais. A comida vai ficar toda estragada, porque se eu aparecer demais, a comida perde o sabor, porque vai ter sal demais. Vai ficar horrível. Mas sem mim, sem a interferência da minha pessoa como servo de Deus, a comida não tem sabor. Porque a palavra de Deus lava. Ela muda o caráter, ela transforma a vida, ela edifica o coração. Essa é a função do sal. Dar o tempero, alterar e fazer com que a comida fique de modo que possa te alimentar de um modo tremendamente agradável. Porque a ação do Espírito Santo de Deus, ela é agradável na vida do ser humano. Porque o Espírito Santo de Deus, ela entra como uma brisa suave, como aconteceu com o profeta Elias. Jeremias tinha medo de atender o chamado de Deus, mas Deus tocou em sua boca e falou: eis que coloco sobre tua boca as minhas palavras. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você almeja o sacerdócio, grande coisa você almeja. Isso é muito bom. A palavra de Deus é clara no Novo Testamento quando diz que quando alguém almeja o sacerdócio, grande coisa almeja. Mas não significa que é só eu ir lá para dentro de uma escola, ficar lá dentro e estudar umas matérias, pegar um canudo na mão, chegar lá na frente de uma igreja e começar a falar bonito e dar uma de vendedor para convencer os outros a colocar a mão na minha cabeça, derramar um pouquinho de óleo na minha cabeça. Não é assim não, meu irmão. Chamado de Deus, ou ele vem no seu ouvido, ou ele vem pelo meio de um profeta, ou ele vem como resultado do seu trabalho, não que você se dedicou para fazer aquilo, mas é porque ele vem natural, ele brota de você. Porque um pastor, ele é um apacentador de ovelhas. Você quer ser um pastor com chamado de Deus? Abra uma célula na sua casa. Faça ela crescer, faça ela multiplicar, faça ela se tornar uma nova igreja, como fruto da igreja que você congrega. Demonstre amor pelas ovelhas. Pastor, foi Deus que te colocou aí? Ou foi Deus que permitiu você ir para aí?
você está à frente da igreja porque Deus te colocou, então, se foi Deus que te colocou aí, eu vou identificar em você amor pela sua igreja. Como? Ficar em casa, pregar pela internet é muito fácil. Mas eu quero ver você pastorear a igreja do modo como se pastoreia presencialmente. Ah, não pode visitar porque o governo está enganando, porque não pode chegar perto? Não. Mande mensagens de WhatsApp para suas ovelhas. Converse com elas. Pega o telefone e liga para a sua ovelha. Meu irmão, como está na sua casa? Como vai o seu trabalho? Liguei para te dar uma palavra de Deus, irmão. Independente de você estar pregando no santuário, independente de você estar pregando pela internet, nos cultos online, independente disso, de o noticiário da igreja chegar via internet, a ovelha tem que olhar para você e ver que o meu pastor está preocupado comigo. Ah, mas vai desgastar a minha saúde. Meu irmão, você é sal, você tem que se desmanchar para poder dar sabor. E se o seu trabalho como pastor é um trabalho vencedor, a sua ovelha ela é sadia e ela vai gerar novas ovelhas e a igreja vai se multiplicar. Você está satisfeito que a sua igreja está com 80 membros, está com 100 membros, está com 300 membros? Meu irmão, cuide pessoalmente da vida das suas ovelhas para que elas tenham saúde e maturidade espiritual. Não é para que 60% das ovelhas que estão congregando com você vão à igreja porque são filhos de crente e acostumaram a ter a rotina de estar na igreja no domingo e às vezes no culto de semana. E vão à igreja porque é um evento social agradável. Vão à igreja porque é cômodo, é confortável, é melhor do que a bagunça de ir para um estádio para poder ficar gritando. Às vezes possibilidade de arrumar uma briga lá no estádio, porque um maluco está lá perto de você e te agride. Ou ficar na frente da televisão vendo Faustão. Ah, melhor do que ver Faustão? Ah, beleza. Ah, então eu vou para a igreja. Legal. Puxa, pastor está demorando. Pelo amor de Deus, esse culto não acaba não. O horário do culto é 2 horas de culto. Com 1h15 o cara, pelo amor de Deus, esse cara fala, hein? Porque tá doido para poder sair do culto, começar a bater papo e pegar a galera e ir para a lanchonete. Porque na verdade esse é o objetivo. A igreja é o ponto de encontro para a lanchonete. A igreja não é o ponto de encontro para você adorar ao Senhor, ministrar a Deus o seu louvor e ouvir a voz de Deus através da sua boca, pastor. Por que será que a ovelha está assim? Ou pior, a ovelha está doida para ver o culto na igreja acabar porque ela quer ir para outra igreja, porque lá ele vai se sentir bem, porque a palavra lá é mais quente. Porque ele vai lá, porque ele talvez escuta uma profecia para o nome dele. Porque não foi edificado na rocha. Porque não foi alimentado com o leite correto da palavra de Deus. Porque não foi apacentado do modo certo, levado para o rio na hora de beber água, levado para o gramado na hora de comer, levado para o canto certo para poder descansar e dormir, levado para o aprisco para ficar em segurança pelo pastor. Não é por outra ovelha não, irmão. É pelo pastor, pelo sacerdote, pela voz de Deus dentro da igreja. Você é sal. Você foi chamado. Você vai para o seminário para se preparar, para atender um chamado que Deus fez na sua vida. Para evidenciar um chamado que Deus deu na sua vida. Você está preocupado porque eu estou falando difícil, que eu estou falando pesado? Que eu estou sendo incisivo? Irmão, o texto na Bíblia que eu li é muito claro, foi por isso que eu li um capítulo inteiro de Jeremias aqui. Deus falou com Jeremias que estava chamando ele para poder ferir. Estava chamando ele para poder falar duro. Porque Israel tinha apostatado da fé e estava adorando deuses estranhos.
tinha quebrado o selo da promessa de Deus, tinha quebrado a exclusividade do acordo que Deus fez, da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, e com José, e com Davi. Deus abominou Israel, porque os reis quebraram as alianças fechadas por Deus com Davi. Você zela por isso, irmão? Você está preocupado se as suas ovelhas faltaram ao culto? Você procura saber por que ele não foi? Você os acompanha? Você tem amor por ele, irmão? Se o irmão está adoentado, você chora por ele aos pés do Senhor? Ou liga para o seu ajudante e fala assim, entra lá no WhatsApp e manda o povo orar. E a vida continua? Eu vou tentar fazer uma visita para o irmão, mas eu estou com a agenda tão cheia, está tão difícil. Que pastor é esse? Que amor é esse? Que sacrifício é esse? Que ministério é esse? A Bíblia diz que uma ovelha está perdida. O pastor pega as 99 e guarda no aprisco em segurança e vai se sacrificar pela outra que está perdida e não volta enquanto não encontra. Os auxiliares estão ali cuidando das ovelhas no aprisco e ele, o próprio pastor, o líder do rebanho, vai atrás da outra ovelha. Você já tirou a ovelha sua das mãos de um traficante? Das mãos de um cara que a única coisa que queria era deflorar a pobre coitada da moça porque ela é bonita? Você já levantou uma campanha na igreja para poder ajudar uma pobre coitada de uma ovelha que está com problema financeiro para poder ajudar a sustentar sua casa? Para poder fazer a igreja se levantar em amor e em família para poder pagar a dívida daquela ovelha? Para restaurar a dignidade daquela ovelha? Quando é que você vai acordar, irmão? Agora eu faço um apelo para você. Um convite para você. Você sabe muito bem que só falar bonito na igreja não funciona. Se não tiver a unção do Espírito de Deus, não adianta, meu irmão. Você vai estar dentro da igreja e o culto vai parecer que foi uma missa. Aí você pega quem está dirigindo o louvor e manda cantar umas músicas alegres, umas músicas motivantes, umas músicas de bate-palma, para ver se o povo se motiva. Mas quantas horas de joelho você se dobrou diante do Senhor para que haja unção na casa do Senhor na hora do culto? Se o culto está vazio, se a sua palavra está vazia, é porque tem alguma coisa errada com o seu chamado. Porque você é o responsável diante de Deus, você vai responder diante de Deus pelo estado da tua igreja. Porque você é o chefe dela, você é o pastor dela, você é o moderador dela. Você vai responder diante do Altíssimo pela sua provável negligência. Se você foi para o seminário porque viu que a função de pastor te dá um emprego fácil, porque você está com preguiça de estudar para poder ter uma profissão, para poder se safar financeiramente, meu irmão, acorda, ainda dá tempo de você se converter. Você pode estar no lugar errado. Você não gostou daquilo que eu estou falando? Eu não estou preocupado se você não está gostando. Mas aquele que tem o chamado de Deus para cumprir o ministério da palavra, está me assistindo, está se sentindo totalmente em paz. Porque a evidência do chamado de Deus é doce como mel. É a água no calor do deserto, refrescante. Se o seu chamado é evidente, meu irmão, dá glória ao nome do Senhor. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Você olha para a sua igreja e vê que ela cresce,
que as vidas se edificam, que as vidas se restauram, que as vidas têm alegria em procurar você, para ser ouvidos por você, para desabafar contigo. Porque sabe que de você vai vir uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria, um aconselhamento vindo do altos céus. Se você não tiver uma palavra de Deus para solucionar, eu sei que você vai se dobrar um joelho na frente junto com a ovelha e vai clamar ao Senhor junto com ela, até Deus dar a solução. Porque você vai sentir a dor dela e vai chorar com os que choram até que ela seja restaurada. Essa é a função do pastor, cuidar das feridas, para que a ovelha tenha saúde, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu querido, o cerco espiritual está se apertando, Satanás está se avolumando diante do povo de Deus, o povo está crescendo em número, mas cabe a você garantir que ela esteja crescendo em qualidade na presença do Senhor, porque avolumar a quantidade de membros na igreja é até que realmente é relativamente muito fácil. Mas vidas realmente convertidas, para que na hora que forem morrer, estejam indo para a vida eterna com Deus, a diferença é muito grande. Que a glória do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu ministério, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre mim, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se essa palavra foi edificante para você, ativa o sininho, se inscreve no canal, dá aquele joinha, abençoa a gente. Eu não estou dizendo que isso vai me dar dinheiro, não está dando não, estou fazendo isso de graça. Não estou esperando 1 milhão de visualizações para poder ganhar dinheiro do YouTube, eu não estou preocupado com isso não. Eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo de Deus tem me cobrado que eu tenho que pregar a tempo e fora de tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, que o nome do Senhor seja glorificado. Um grande abraço e até a próxima.